pessoal, hoje a gente está aqui no Odontocast e no episódio de hoje a gente vai falar sobre entre-ossos, implantes e o diagnóstico. A gente vai falar hoje sobre áreas muito interessantes e extremamente atuais dentro da odontologia, que é a bucomaxilo, a implantodontia e a estomatologia. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui mais voltada para essas áreas e a gente vai falar sobre todas as novidades que vêm acontecendo ali dentro dessas grandes áreas, que são grandes nomes para os futuros profissionais de odontologia e para quem já é formado também. Então, já pega o seu café, ou se você estiver no trânsito, você já pode colocar o seu fone de ouvido e vir nos acompanhar nesse bate-papo. Para esse bate-papo hoje, eu trouxe a doutora Andréa, que ela é bucomaxilo, nossa doutora. A doutora Suzane, que é implantodontista. E eu sou Roberta, eu sou estomatologista. E a gente vai ter essa conversa hoje sobre esses temas extremamente diversos, mas muito atuais, apesar de consolidados, né? Sim. Aí vocês podem se apresentar, gente. Pode falar um pouco sobre a especialidade de vocês. Bom, aqui é Andréa Benítez falando, né? Especialista aqui, cirurgiã bucomaxilofacial. E dentro dessa área, né, de traumatologia, bucomaxilo, estamos vendo muitos avanços tecnológicos. E a gente está utilizando esses sistemas complexos como o CAD e o CAM para nos auxiliar durante os procedimentos cirúrgicos e até os não cirúrgicos. E ele apresenta grandes vantagens porque, por exemplo, eles confeccionam para a gente cópias fiéis, né, anatômicas, e até estruturas, dispositivos odontológicos para a gente utilizar no meio clínico, né? Aí, para a gente, aparece muito mordedura de cachorro, trauma por causa de acidente automobilístico, ou então por arma de fogo. Imagino, doutora. E eu vou dar um exemplo. Chega um paciente de 5 anos de idade, com parte da mandíbula solta por causa de um acidente automobilístico. A equipe, né, odontológica, direciona ele para fazer uma tomografia computadorizada. E através daquela imagem, a gente consegue confeccionar um modelo 3D e em cima do modelo, antecipadamente a cirurgia, né, antes de fazer a cirurgia, a gente consegue estudar qual estrutura foi fraturada, as regiões nobres que tem ali, né, nervos, vasos sanguíneos. E em cima daquilo a gente consegue planejar nossa cirurgia, simular antes mesmo. A gente consegue prever muita coisa antes disso, né? Sim. Até umas possíveis complicações, doutora. Sim. Aí, no momento do ato cirúrgico, a gente consegue até reduzir. Aquela criança que quer passar por 5 horas de cirurgia, por exemplo. A gente consegue reduzir 2 horas de cirurgia. Caramba. Então, foi um transoperatório mais tranquilo. Muito mais tranquilo, Um né? pós-operatório vai ser mais tranquilo também. A recuperação do paciente. Então, a gente vê que a tecnologia, né? A gente está alinhado à tecnologia, vai trazer, assim, rapidez no atendimento e melhora para o paciente, principalmente, né? Que a gente tem que pensar Sempre no pensando paciente. no bem-estar do paciente, né, doutora? Sim. Quando a gente fala disso, a gente tem algo mais voltado para os computadores também, algum tipo de cirurgia que a gente consegue ver lá, cirurgias assistidas, realidade aumentada. Existe alguma coisa mais atual nesse nível dentro da buco? Tem, sim, cirurgia assistida por computador, né? A gente consegue, também nessa questão de simular, né? Nós conseguimos simular no computador interferências ósseas que podem acontecer ali no momento da cirurgia real que a gente estiver fazendo. A localização dos vasos, nervos. Nossa. Em relação à cirurgia ortognática, por exemplo, que a gente faz também, né? A gente consegue calcular milimetricamente, consegue realizar os movimentos no computador, para na hora de realmente ir para a mesa, para o centro cirúrgico, a gente já ter tudo bem calculado, bem direcionado. Tem os guias cirúrgicos também, que são feitos, né, em 3D. E isso tem facilitado muito, né? E está sendo a gente espera que avance cada vez mais para a gente ter cada vez um arsenal maior, né? Para atender nossos pacientes. Quando a gente fala de guia cirúrgico, doutora, a gente consegue ver mais ou menos igual quando a gente pensa em endodontia guiada, que eu vejo muito mais da endodontia guiada do que de qualquer outra coisa. Acho que vocês duas são muito dessa área do guia cirúrgico, né? Sim. Sim, nós dois. Tanto para o implante quanto, né, para a cirurgia. Facilita, a gente consegue ter uma cirurgia assim mais precisa, mais segura, dá até mais confiança pra gente, né, na hora de realizar. Exatamente. E para o paciente, né, o pós-operatório melhor. Acaba tendo ali mais exatidão Sim. durante a cirurgia. Acho que ela vai falar, né, sobre os... E falando disso, né, dessa integração, o que a gente pode pensar para bucomaxilo?
qual é essa integração que tem entre outros profissionais de outras áreas ou dentro da odontologia mesmo, para a gente trazer essa satisfação para o nosso paciente, esse bem-estar para o paciente, para qualquer tipo de tratamento mesmo que a gente vá fazer, esse atendimento integrado do paciente. Por exemplo, no pronto-socorro, né? Às vezes chega um paciente politraumatizado, né? Não é só a face, a região de face. Então, a gente tem que estar alinhado com neurocirurgião, ou então cirurgião plástico mesmo, futuramente fisioterapeuta. É importante estar ali alinhado, mas nós temos propriedade, né? Cirurgião bucomaxilo, para falar o que vai ser feito, que às vezes a gente fica, vamos pedir autorização do médico. Claro que o paciente tem que estar estável, tudo para realizar, né? Mas a gente fala, não, o paciente vai precisar fazer cirurgia, região de... E quem faz é o bucomaxilo. A gente entra em contato, se alinha ali com a equipe médica. Às vezes o paciente tem utiliza algum medicamento, tem que ajustar ali, faz a cirurgia no centro cirúrgico mesmo, anestesia geral. Então a gente está ali com o anestesiologista junto. É importante estar todo mundo alinhado para atender ali o paciente. As demandas desse paciente, sim, né, doutora? Depende do paciente. Isso. E a senhora tem mais alguma atualização? Eu ouvi falar muito sobre a prótese bucomaxilofacial. A senhora atua nessa área ou ela é uma área diferente do que a gente está perguntando agora? Tem uma especialização a mais, né? O bucomaxilo pode realizar, né? Mas a gente sempre tem que estar procurando melhorar, né? Se adentrar mais nisso, que realmente é a prótese bucomaxilofacial. E essa tecnologia, né? De scanners, de utilizar a tomografia, uma ressonância para a gente ter a imagem, está trazendo uma facilidade também para a gente fazer essas próteses. Porque a técnica convencional é aquela que a gente utiliza o alginato, né? Faz a moldagem no paciente, aquela coisa. Eu odiava a moldagem quando eu estava na graduação. Nossa, era o meu terror a prótese. Juro. Aí depende de quem está ali fazendo também. Às vezes o operador pode apertar um pouquinho mais em alguma região de tecido mole, pode ficar ali amassada, né? E vai ter aquela interferência na hora de realizar a prótese. As bolhas na hora de vazar, doutora. Maravilha, Meu Deus. Né? Ai, que horrível. Então, com o auxílio eu odiava, doutora. Com o auxílio da ressonância. O terror, eu era o terror da prótese. Nossa, nunca... Tem que ter amor mesmo, porque é uma paciência. Mas assim, nossa, quando a gente vê o paciente reabilitado é mágico, né, demais. Gente? É incrível. Acho que assim, nossa... Tu fica maravilhado, tu fica, caraca, eu que fiz isso, eu que ajudei esse paciente a sorrir de novo, né? Às vezes o paciente vem, né, de um tratamento de uma neoplasia maligna, acabou tendo alguma parte do rosto, né? Uma perda muito grande, né? Aí a gente consegue reabilitar, né, através da... E a gente faz isso com os scanners intraoral mesmo, dentro do CAD/CAM. Nossa, aí, que legal. Na moldagem, às vezes, a gente comprime uma parte, uma região, né, não consegue copiar muito bem. Com o scanner, a gente consegue ter realmente uma cópia, né, anatômica, né? Mais precisa, né, das estruturas anatômicas. Então, para realizar a prótese também, fora a hora clínica, né, que a gente tem que ficar chamando o paciente, molda, errou, volta e tal. Então, avanço tecnológico mesmo, isso está sendo, assim, revolucionário, né, no meio da odontologia. É mágico pra gente, né, que tá entrando agora. Pra mim, que odeio moldar, então maravilha. Deve ser incrível. Eu tô doida por um scanner, preciso Vamos fazer comprar. A vaquinha ali, deixar ali... Vamos comprar esse scanner. Ainda mais a gente pensando em paciente que tem algum tipo de fissura, né? Sim. Tem que moldar esse paciente. Um incômodo que é pro paciente. Muito em região de palavras aqui no nariz. Nossa, horrível. Deve ser terrível. Mas Então, a gente vai falar um pouco agora com a doutora Suzane, a nossa doutora implantodontista. Pode falar mais um pouco sobre a implanto pra gente, doutora? Sim, eu vou falar um pouco mais. A implanto, né? Ela vem não só para restaurar tanto a estética ali do paciente como função, né? Ela é algo que é o que mais se aproxima ali do elemento dentário que a gente tem naturalmente, né? Então, é uma coisa que tem crescido muito, né, nos últimos tempos. As pessoas têm escolhido, têm perdido mais o medo, né, eu tenho medo da cirurgia, tenho medo da anestesia, tenho medo. Então, a gente tem avançado um pouco mais, até também na cirurgia, na implantodontia guiada, né, que é o que a gente tem de novo também agora, né. Então, a gente tem ali mais uma exatidão, uma precisão na hora do implante. Então, fazendo um prognóstico, né, fazendo um planejamento adequado ali, aquele paciente ali é só sucesso, né? A gente restaura tanto a estética quanto a função e o paciente fica ali. É gratificante ver o paciente depois, ele se olhando no espelho, poxa, né? Conseguir de novo a minha autoestima e tudo mais. Principalmente quando a gente
gente fala de um protocolo, né? Tanto quanto a autoestima, quando a volta também do paladar. Quando a gente faz, quando o paciente que faz uso de uma prótese total, por exemplo, em que a resina ali ocupa todo o palato do paciente, né? E ali ele fala que muitas vezes não sente muito o sabor da comida. Sensação, né? Isso. Já consegui falar que como aqui no Amazonas a gente come muito peixe, né? Uma pessoa que eu conheço fala assim, eu me engasgo muito com espinha, porque eu não sinto que tem a espinha ali. Como é, né? Nossa, entendeu? doutora. E aí depois que ela fez essa reabilitação, ela falou, meu Deus, foi a melhor coisa que eu já fiz, né? A escolha que eu fiz. Então, o avanço da implanto tem melhorado muito. Assim, os pacientes têm um bom retorno, né? De melhoria, assim mesmo. Fora a segurança, né, doutora? Sim. A gente recebe muita queixa, a gente como clínico geral mesmo, de que os pacientes eles não sentem segurança quando eles estão sorrindo, quando eles estão falando, quando eles estão mastigando em determinados tipos de prótese, né? Próteses que não estão tão adaptadas. E o protocolo veio para mudar isso, né? Veio, com certeza. E o que a gente tem de destaque dentro desses últimos anos? Além da implanto guiada, né? Que agora o guia cirúrgico é o queridinho de todo mundo. A gente tem também um implante de zircônia, né? Que veio aí, tá sendo... tem um estudo já mais avançado sobre ele. O implante de zircônia veio, no caso, mais para estética, né? No caso de pessoas que querem restaurar, fazer implantes nos dentes anteriores e tem a gengiva ali um pouco mais fina. E aí, com o implante de titânio, que é o que a gente usa, né? Pode ficar ali um pouco mais escurecido e a zircônia veio mais para essa parte de estética, né? Do paciente que opta por fazer mais por estética. E aí, mais o nosso queridinho mesmo é o implante de titânio, que já tem décadas e décadas de estudo. Tá bem consolidado, né? Isso, ele é biocompatível, então é o nosso queridinho da implanto. O bom que funciona, né? Quando a gente pensa na implantodontia, doutora, a gente pensa em diversos tipos de exames complementares para eu conseguir indicar de forma correta para o meu paciente o tipo de exame que ele precisa, certo? Certo. Quais são os exames que a gente precisa passar para esse paciente mesmo, para a gente ter essa certeza de que vai dar certo? Bom, o primeiro exame que a gente pede para a gente fazer nosso planejamento inicial é uma panorâmica. Aí a gente vai avaliar a altura, a gente só consegue avaliar a altura do osso, né? Que o paciente precisa. Daí a gente já consegue fazer, né, um planejamento inicial. Então a gente também pede que esse paciente faça uma tomografia. A gente precisa saber a largura também desse espaço, né, do osso, do local que vai receber o implante. E caso a gente avalie o tamanho e for preciso fazer enxerto ósseo, a gente faz o enxerto ósseo e aí avalia para fazer o implante. Então, doutora, eu recebo muitos questionamentos dentro do meu consultório, muitos pacientes que eles são mais resistentes a colocar o implante por conta do tempo de espera. Existe alguma mudança relacionada a isso? Então, doutora, existe sim. Essa também é um ponto positivo da implantodontia guiada, né? Que ali a gente vai ter uma exatidão e saber a melhor fixação desse implante. Então, a gente tem uma coisa que nós chamamos de implantes, carga imediata. Então, o paciente que tem ali um implante que está bem fixado, ele já pode sair dali com uma prótese, né? Um protocolo em boca mesmo, né? Sim. Aí, não precisa esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? Sim. A gente já consegue reabilitar esse paciente em até 72 horas depois. Mas existe alguma restrição para a gente não colocar esses implantes de carga imediata? Existe sim, existe quando o paciente está com uma perda de osso extrema, né? Então a gente vai precisar fazer enxerto, reavaliar e às vezes até não consegue mesmo fazer o implante. Em certos casos, então sim, o implante ele vai ser contraindicado. Isso, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser bem planejado e tem que ser bem conversado com o paciente. E entendi. Alterações sistêmicas, assim, porque, ó, o meu sogro, ele tem não lembro se é pino de fibra, não lembro o que ele tem. Não é de fibra, não. Acho que é pino mesmo, pino metálico, né? E ele queria fazer um implante, só que ele é diabético. Aí eu conversei tudo e a minha sogra falou, não, mas ele é diabético, melhor não fazer,
tudo. Eu queria saber se realmente não faz. Não, pode fazer sim. O que a gente contraindica é diabético descompensado. No Então, caso estando de, controlado isso, direitinho. estando controlado direitinho, tá? Pode fazer sem medo. Legal. E na prática clínica, doutora, quais são os critérios que a senhora acha que são indispensáveis para um bom planejamento de um implante? Que você vai chegar, sentar seu paciente na cadeira e você vai saber que o implante vai sair dali como um sucesso. Então, a gente tem que avaliar a altura óssea e o tamanho do osso, né? E saber exato qual o tamanho do implante que você vai colocar ali para não haver nenhum tipo de perda no caso do implante, né? Uhum. Doutora, eu tenho um questionamento voltado mais para o meu pai. Gente, meu pai, ele morre de medo de dentista, juro. Chega a ser até engraçado. É o mesmo caso do seu sogro, que ele tem um pino de metalocerâmica, já fazem muitos anos, e ali, aquele dente está condenado. Já falei para ele que a gente precisa extrair, que ele precisa botar um implante ali no lugar, só que ele é muito resistente exatamente por conta desse medo, e porque ele fala assim para mim, minha filha, aí eu vou lá, faço uma cirurgia invasiva, vai ser tudo muito demorado, e aí o meu corpo ainda pode rejeitar? Doutora, é verdade que o nosso corpo ele consegue rejeitar um implante ou isso não acontece? Então, mitos e verdades, né? Mitos e verdades. Então, Roberta, qual é o nome do seu pai? Raimundo. Então, seu Raimundo, tem uma Seu notícia pai. para lhe dar. Não existe rejeição de implante. Uma novidade, né? Vamos dar essa notícia para ele agora de primeira Vou mandar mão. para meu pai essa. O que existe? Existe um mau planejamento. Existe eu colocar um implante que não fique adaptável no tamanho do osso, por exemplo, o tamanho do implante. Então, não existe rejeição desde que eu faça um bom planejamento, tá bom? É uma história que também não depende só do cirurgião, do operador. Também depende do paciente. No caso, eu vou contar a história de uma paciente minha, que eu fiz um implante nela. 2 dias depois ela me liga, doutora, tá inchado, tá assim. E eu falei, o que aconteceu? Me fala, o que você fez esse final de semana? Ai, doutora, eu não tava sentindo nada, eu fui jogar vôlei. Meu Deus. E levei uma bolada na cara. Meu Deus. E aí? Né, o que eu faço? Então, assim, não depende só de mim e depende tanto de mim quanto do paciente também, porque é uma cirurgia, querendo ou não, é uma cirurgia, né? Dali a gente vai com a implante guiada, com isso, o paciente não sente nada, mas o paciente não se resguarda, no caso, né? Mas, seu Raimundo, pode vir comigo, seu Raimundo, eu faço seu implante sem rejeição. Inclusive, a gente tem até uma integração, né, da buco com a implanto em certos casos. Sim. Sei lá, um implanto em centro cirúrgico que vai precisar chamar um buco. Então, assim, é muito interessante isso, né? Sim. E agora a gente vai falar um pouco sobre uma área que não é tão glamurosa, mas ela é essencial, é uma área essencial, é o que eu digo sempre. Todo clínico geral tem que ser um pouco estomatologista, porque a gente precisa saber diagnosticar tudo, certo? Então, eu preciso sentar o meu paciente na cadeira e eu preciso saber qual é o tipo de alteração, eu preciso saber o que é o normal, para eu saber o que é o alterado, certo? Então, dentro da graduação, já a gente precisa treinar muito os nossos futuros dentistas, né? Para eles saberem prever, né? Mostrar ali um bom diagnóstico para o nosso paciente. E é uma área que ela é responsável por estudar, por diagnosticar. E eu digo que, assim, não acredito que existem pessoas que não gostam de estomatologia, que eu já ouvi a doutora Andréa me falar que não gosta. Sou muito fã dessa área. Que não gosta de estomatologia. Eu não acredito nisso, porque, para mim, todo mundo gosta daquele quê investigativo que a estomatologia te traz, da junção que a estomatologia é, né? Porque tu não pega só os sinais clínicos do teu paciente, tu tem uma conversa franca ali com ele para te saber realmente qual é o problema que ele tem, qual é a alteração que ele está apresentando, além de outros fatores, né, que vão ali interferir no bem-estar do nosso paciente quando a gente senta ele naquela cadeira. Então, a gente tem que pensar que a gente fala da estomatologia como o sistema completo, né?
a gente fala ali da boca, a gente fala da garganta, como o paciente fala, né? Então, a gente investiga tudo isso. Pecinha por pecinha para fechar o Isso, pra gente fechar o nosso Exatamente. quebra-cabeça. Inclusive, eu lembro do Dr. House, né? É. Que eu assistia muito e eu ficava, meu Deus, o Dr. House é muito bom. E ele é patologista, tá, gente? Por isso que eu tô falando, que todo mundo gosta, assim, de patologia. Então, quando a gente pensa, assim, nisso, a gente pensa até antes de eu mandar para implanto ou para eu mandar para buco em casos mais extremos, que meu paciente teve uma neoplasia e ele precisa ser operado. Então, a gente pensa nessa integração, que eu preciso vir aqui, eu preciso ver qual é o problema do meu paciente antes de mandar para vocês. Então, eu preciso ver, até eu preciso saber avaliar se a quantidade de osso que meu paciente tem é boa o suficiente para eu mandar para minha amiga implanto fazer o implante dele, certo? Então, assim, a gente precisa desse exame clínico extremamente detalhado, né? E é o que eu digo que vocês também devem fazer, né? Na clínica de vocês, com certeza, né? A gente senta o paciente, ele começa a contar aquela história da vida dele. A gente da estômato, a gente adora. A gente ouve sobre tio, a gente ouve sobre neto, a gente ouve sobre avó. E é incrível, porque é assim que a gente fica sabendo realmente das coisas, né? Que eu consigo realmente ali comer pelas beiradas para eu saber informações que meu paciente não me daria em outras questões, né? Sem Uai, querer, ele solta ali. Isso, é o clássico, né? O senhor é diabético? Não, mas eu tomo aquela medicação ali. O senhor é hipertenso? Ah, não sou hipertenso, não. Mas a minha pressão dá 16. Tudo bem, então, seu João. O senhor não é hipertenso, A gente não. tem que ter aquela conversa de... Aquele jogo de cintura. Até ele soltar o que a gente tá... E o paciente às vezes saber. nem sabe mesmo, né? O paciente não tem a noção do que tem ali. Às vezes falta uma conversa franca do profissional que diagnosticou ele, né? Porque o paciente às vezes realmente não Direcionar. sabe isso. Exatamente. E falar a real mesmo para ele. E quando a gente pensa nisso, né? A gente pensa nesse exame clínico detalhado que a gente precisa ter em todas as áreas da odontologia. Então, principalmente para eu saber que existem muitos sinais que eles são dados primeiro na boca, né? Eu sei que vocês sabem que existem muitas doenças que elas são mostradas primeiro na boca. Vocês sabem alguma alteração que a gente consegue ver primeiro ali na cavidade oral do nosso paciente? Sim, inclusive quando o paciente está com HIV, ele é contraindicado a fazer o implante, né? Então, Nossa, a gente doutora, vê sério? isso, tanto HIV como câncer, então aquela ferida ali que você vê, né? Pergunta ali do paciente, tá há quanto tempo? Ah, tá, sei lá, 15 dias, mas você sente dor? Não sinto dor. Uma vez um professor meu me falou, tem alguma coisa ali, não sente dor? Tá errado. Principalmente quando é úlcera, né? Que a gente fica assim, meu Deus, sim, como tá que esse errado. paciente não sente dor? A Exatamente. gente olha ali aquele halo avermelhado e fica, meu Exatamente. Deus, não tá sentindo dor? Não. Aí o paciente pensa assim, eu não tô sentindo dor, tá Não normal, tem- não tem nada, não tá acontecendo nada. Então ele não sabe, ele não tem conhecimento disso. Quem vai falar isso pra ele é a gente, né? Com certeza. É por isso que a gente tá ali, né, na via de frente, pra gente saber diagnosticar bem o nosso paciente e falar pra ele, conseguir encaminhar ele, né? Sim. Ter esse atendimento realmente integrado. Quanto antes, né, melhor. Qualquer Exatamente. Pra lesão gente ali, se for uma evitar, né? lesão cancerígena mesmo ali, né? É, Uma neoplasia exatamente. maligna. Faz Lá uma no início faz a biópsia. biópsia, né? Uhum. Identifica e faz o tratamento. Então, essa importância que a gente tem de um bom estomatologista. Mas é aquilo, ainda volta pro ponto de que todo clínico geral tem que ter. ser estomatologista também, nem que seja um pouquinho. É um pilar. Exatamente. E aí a gente fica pensando, né, nesse nosso mundo atual, o como o estresse ele vem afetando todas as pessoas. E eu queria saber se existe algum tipo de como eu posso dizer, queixa dos pacientes de vocês relacionada ao estresse. Chega assim, nossa, doutora, quando eu tô muito estressado, eu fico, sei lá, com a minha boca seca. Sim, eu já vi pacientes de chegar comigo e dizer, tô muito estressado e eu bebo muita água. Eu bebo muita água. Ainda mais aqui em Manaus, né? Quente, Quente pra estressante, caramba. o horário de pico, horrível. Aquele trânsito. Isso, exatamente. Eu trouxe, eu tô muito estressada. E eu fico com muita sede. Eu ouço muito esse relato de que o paciente acaba bebendo muita água nos dias que ele está mais estressado. Essa sensação de A gente, boca como seca. dentista, a gente precisa sentar o nosso paciente na cadeira e ver ele como geral, né? Uhum. A gente precisa pensar no fator emocional também do nosso paciente. E, inclusive, o estresse, eu nunca
passei um dia clínico inteiro sem sentar um paciente na minha cadeira e algum deles não me falar que ele está extremamente estressado. Nossa, doutora, eu tive um dia extremamente estressante. Nunca aconteceu de alguém não me falar isso. E a gente sabe que o estresse, ele baixa a imunidade de todos esses pacientes, né? Sim. Então, se a gente está com essa imunidade baixa, já viu que vai acontecer alguma coisa ali no teu corpo. Aí o paciente vem cheio de estomatite aftosa, né? Se ele já tem herpes, vem e começa aquele ardor no canto da boca. Então, já fica daquele jeito. Assim como hoje em dia a gente tem visto muito de bruxismo, né, doutora? Sim. Não sei se a senhora trata a parte mais da TM também, que a gente tem visto muito. DTM relacionada a outras coisas. Né? A disfunção, ela é o mal do século, né? Eu costumo dizer também. Porque a gente vê criancinha ali já com aquele estalido, aquela trepidação muito alta, né? Muita criança mesmo. E antes era o fator mais aí, a ansiedade, a estresse. E a gente sabe que hoje em dia é algo muito mais integrado, é muito mais multifatorial, né? E a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo, principalmente depois da Covid, né? A gente teve uma alta muito grande nesses casos, principalmente de DTM, de bruxismo. Eu tenho bruxismo, gente. Juro, eu acho que às vezes eu acordo assim, chega... Nossa, meu temporal aqui tá daquele jeito, que tu encosta, eu sinto até a minha alma. Eu sinto assim que, meu Deus, parece que eu não quero que ninguém chegue perto, que eu vou sentir. Então, a gente vai falar agora um bate e volta, né? Que eu queria perguntar para vocês, que como eu disse, né? A gente precisa ter um pouquinho de estomatologia dentro da gente. Existem algumas red flags que vocês veem nos pacientes de vocês durante o exame clínico que vocês conseguem apontar assim, nossa, eu preciso encaminhar esse paciente para um estomatologista. Inclusive o que eu falei aqui, né? Você vê uma lesão ali que você vê estranho, qualquer coisa estranha já vai pro estômago, né? Vamos histopatológico na certa. Na certa. Inclusive, eu soube de um paciente que teve uma estomatite, né? E era porque ele tomava café. Tomava café muito quente. Eu adoro café pelando. Muito Meu quente. Deus, eu adoro café pelando. Muito quente todos os dias. E aí ele teve ali uma estomatite, a gente fez, graças a Deus, né? Era benigno. Mas lesões persistentes. A gente tem que estar de olho em lesões persistentes. E vocês acham que existe algum tipo de uma forma mais ativa dos dentistas detectarem mesmo essas lesões de maneira bem inicial, antes de encaminhar para o patologista? Existe alguma forma, alguma maneira de eu sentar o meu paciente na cadeira e eu conseguir ver isso antes e eu conseguir encaminhar ele de forma correta? Cara, tem que estar sempre acompanhando, né? Passar para o paciente que não é para ir só naquele momento de dor, o paciente é assim, né? Não tá assistindo nada, não vai. Ainda mais pra gente que dentista, né? Tá naquele terror, mas aí... Ele senta na nossa cadeira falando, nossa, eu odeio dentista. É o clássico. Então é bom estar sempre falando para acompanhar, de 6 em 6 meses, ver essas alterações, ver se o paciente é sistêmico, é não sistêmico, não observar, né? No cotidiano aí, o cafezinho. Poderia ter o cafezinho sido pelando, evitado, que é uma delícia. Né? Uma conversa, estresse, né? Essas doenças autoimunes também são complicadas, né? Muito. Doenças... A minha mãe tem lúpus e síndrome de Sjögren. Uma manifestação que ela tem. A síndrome de Sjögren, ela resseca muito mucosa mesmo, né? Extremamente. E a língua dela é toda rachada. Fissurada, né? Dos sintomas, né? Das manifestações. Aí eu já sei, né? Que em algum momento, quem sabe, claro, não vamos falar isso, né? Você tem síndrome de Sjögren, não. A gente já dá aquela conversa, encaminha para o médico, né? Para o médico avaliar. Inclusive, é importante estar olhando, né? Inclusive no Sjögren, né? Que a gente costuma prescrever muito saliva artificial. Nesse caso, seria uma boa, né? Uma saliva artificial para paciente, colírio. Todas as mucosas que são isso, é muito ressecamento. É importante estar ali, pau a pau com o médico, né? E quando a gente achar alguma coisa diferente mesmo, não falar, olha, melhor ir pelo sim... E pelo não, melhor ir, porque senão depois... É real, verdade. Mais tarde, é por isso que a gente fala, né, que essa visita de 6 em 6 meses ao dentista, a gente fala para o nosso paciente que não são todos que precisam. E ainda é aquilo, mas eu não tenho nada, por que eu preciso fazer essa consulta?
Porque a gente pode pegar alguma coisa bem no início, né? Justamente a importância, né? Que a gente dessa precisa formação. prevenir isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente fica muito receoso em relação a isso, né? E a gente realmente precisa fazer um exame clínico extremamente detalhado. A gente precisa sentar o nosso paciente e seguir aquela ordem, né? De olhar os lábios, de olhar a gengiva, de olhar a mucosa inteira, para a gente saber realmente se tem uma alteração. E, além de tudo, a gente precisa saber o que é o normal, para a gente saber o que é o anormal, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento detalhado da anatomia que os bucos têm, né? Os implantos também. Então, a gente realmente precisa saber disso para a gente ter essa maior confiança de realmente meu paciente está saindo do meu consultório, mas ele não tem nenhuma alteração. Porque se ele tivesse, eu ia conseguir diagnosticar, certo? Então, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que acabou de chegar para mim. Ele falou assim, ó, doutora, eu tenho um implante há 12 anos. Eu preciso trocar? Olha, se ele estiver fazendo a manutenção, está indo lá com seu dentista, né, periodicamente, dependendo de como ele está, acredito que não precise fazer, mas depende dos exames dele, né? Preciso ver como é que está ali para eu poder avaliar, mas provavelmente não. Se ele estiver fazendo tudo certinho, não. Inclusive, a senhora falou sobre uma contraindicação, que é o paciente com HIV, né? O HIV positivo. HIV. Então, existe algum outro tipo de alteração que faça com que o meu paciente seja contraindicado de fazer o uso do implante? Sim, existe. Existe o diabético descompensado, né? A hipertensão severa também, paciente com HIV, com câncer, então tudo isso, né? E além de uma extrema perda óssea, né? Que a gente vê ali tanto na mandíbula, na maxila, aí já entra com o bucomaxilo pra gente fazer um implante no zigomático e avaliar tudo isso. E aí são essas as contraindicações. Isso é muito bom, doutora. Muito obrigada aqui. Eu acho que o nosso paciente realmente sanou a dúvida dele, né? E por hoje é isso, pessoal. A gente falou aqui sobre todos os avanços na área da implanto, na área da buco, né, da implantodontia. E a gente falou sobre essas incríveis especialidades, que elas, de forma ou outra, elas se integram, né? Principalmente com a estômato, eu puxando sempre para o meu lado. E a gente viu que hoje em dia os caminhos digitais são para onde a odontologia está correndo. Então vamos se atualizar, vamos fazer um aperfeiçoamento ali em tudo que é digital, né? No CAD, no CAM, que eu não sei nem para onde vai. Então vamos dar uma olhada nessas áreas. E assim, doutora Suzane, doutora Andréa, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso OdontoCast, tá? Eu que agradeço. A gente está muito feliz de ter vocês aqui e a gente espera conseguir trazer vocês outras vezes, viu? Pode chamar que a gente vem. E é isso, gente. Não esquece de seguir o nosso podcast, o OdontoCast, aqui no seu player favorito. E continue nos acompanhando para os próximos episódios. Muito obrigada!